Dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Espero que estejam todo mundo bem aí. Bom, se no nosso último vídeo, né, a gente fala sobre a ascensão do absolutismo inglês, né, através da dinastia Stuart, vamos observar hoje como que esse absolutismo vai chegar ao fim, tá? Tanto a gente observando o que foi a Revolução Puritana, né, inclusive entender o porquê desse nome, a gente entendendo também por que vai haver ali uma restauração da monarquia e depois a queda novamente do absolutismo na Inglaterra. Bom, então a Elizabeth I, né, que foi onde a gente para, ela consegue dar ali uma estabilidade ali pro poder ali na Inglaterra, só que quando ela morre, ela não deixa um herdeiro do trono, né, um sucessor ali direto. Então isso acaba indo para o Jaime, né, Jaime I, que reinava na Escócia. E o Jaime, ele vai ter a tendência a agravar, né, ainda mais o seu poder. Então para demonstrar, né, o quanto ele desejava ter um poder absoluto em suas mãos, tá? Quando ele tem ali a primeira crise, que é no momento onde ele cobra novos impostos sem consultar o parlamento, né? Isso provoca ali uma revolta na população em geral, onde a reação dele então é dissolver o parlamento, é fechar o parlamento. É importante a gente entender também que durante o governo do Jaime I, você tem ali uma política mercantilista também que é muito forte, muito pesada. E isso vai causar um certo conflito, tá, entre a burguesia inglesa. Porque ao mesmo tempo que você tinha uma burguesia nobre, né, que comercializava a lã e tudo mais, né, aquela coisa ali dos cercamentos, você tinha ali uma burguesia industrial que acabava tendo lucros menores. Por quê? Porque ela investia muito na manufatura e isso era muito mais utilizado e vendido no mercado interno. Não era algo que ia para fora, então ela já tinha taxas de lucros menores. Além disso, por conta da política mercantilista, isso acabava também, de certa forma, ali dinamitando a atividade deles, que acabavam se utilizando daquela mão de obra camponesa, né, que é expulsa a partir dos cercamentos. Eles acabam utilizando essa mão de obra, que é muito barata, e era também uma forma deles aumentarem os lucros, né, por conta da natureza da atividade deles não ser tão lucrativa. Só que a rigidez da política mercantilista do Jaime I acaba reduzindo ainda mais as possibilidades dessa burguesia. E também, como era uma burguesia que não participava diretamente do governo, ela ficava muito enfraquecida. E aí, isso vai acabar também sendo um fator de desestruturação da dinastia Stuart, ao mesmo tempo que essa dinastia também não possuía um exército permanente como tinha na França, por exemplo, né? Então a gente vai acabar sempre comparando, né, o absolutismo inglês com o francês. E aí, nesse ponto de vista, o absolutismo inglês também era muito mais fraco do que o francês. Não só em relação à riqueza como um todo, né? Porque para cobrar impostos da população, o absolutismo inglês, né, o regime ali, inglês não, desculpa, francês, fazia da forma que queria e quando queria, enquanto o inglês tinha sempre ali que entrar em acordo com o parlamento, e nem sempre era possível. E aí outra falha que também, nessa comparação com o absolutismo francês, deixava a dinastia Stuart enfraquecida, era o fato deles não terem um exército nacional. Então eles tinham ali milícias e tudo, só que um exército profissional não havia.
um outro fator que é fundamental a gente entender é como que a religião entra nisso, tá? A Inglaterra professava a religião anglicana, né, fundada ali pelo Henrique VIII, e essa acabava sendo a religião dos grandes nobres, né? A nobreza da corte, a burguesia que era mais ligada ao mercantilismo, né? Essa detentora de terras, eles eram anglicanos, que era ali a religião oficial do Estado inglês. E aí, nesse contexto, eles vão perseguir tanto os católicos quanto os calvinistas. E aí é importante a gente entender também que a burguesia, né, aquela industrial, os setores mais populares da sociedade inglesa não eram anglicanos, eram calvinistas. Então a gente pode dizer que mesmo havendo na Inglaterra uma religião oficial, tá, sendo a anglicana, a maioria da população não era anglicana, era calvinista. Então a gente tinha ali uma situação onde os anglicanos, né, que eram ali os donos do poder, perseguiam os calvinistas, e em contrapartida, os calvinistas, principalmente os mais radicais, viam o anglicanismo e a própria monarquia, né, absolutista anglicana como inimigos. E aí, assim, dentro do calvinismo, a corrente mais importante era a puritana, tá? Eram os puritanos. E aí, o ideal puritano, ele acabava se espalhando na Inglaterra muito porque ele estava ligado a toda aquela coisa, né, do espírito capitalista, tá? O calvinismo como um todo tinha um discurso diferente do que era o catolicismo, por exemplo, né, onde se condenava o lucro e tudo mais. O calvinismo via o lucro até como um sinal de predestinação divina, né? E aí os puritanos, eles valorizavam muito essa coisa de um estilo de vida que poupava mais, né? A coisa da poupança era muito importante, né? Da austeridade, era visto como caminhos para você alcançar a salvação. E ao mesmo tempo, era meio que a prática ali dessa burguesia, né? Dessa população como um todo. Então, a partir disso, a gente já consegue entender como que havia ali uma tensão social, né, muito misturada com a questão religiosa. E aí, quando o Jaime I morre, que assume o filho dele, o Carlos I, ele acaba fazendo um governo, uma administração também muito autoritária. E se a gente for combinar o fato desse autoritarismo do Carlos I com um parlamento que era cada vez mais tomado pelos calvinistas, você tem ali uma tendência clara entre conflito entre essas duas partes, entre o rei e o parlamento. O Carlos I, ele tenta ali organizar um exército profissional e ele também vai se envolver num conflito interno da França. Tá? Ele vai ali tentar desestabilizar o regime francês, se colocando ao lado dos rebeldes. Só que essa participação da Inglaterra, tá? Ela é derrotada e ela é muito mal vista dentro da Inglaterra. Por conta disso, ele é cobrado pelo parlamento, tá? Porque era uma cobrança da sociedade inglesa como um todo. E isso vai acirrar ainda mais os conflitos. E aí chega um momento onde o Carlos I ele precisa do parlamento para aprovar novos impostos. É importante a gente observar, tá, como que a questão de impostos, arrecadação e dinheiro está sempre muito viva quando a gente vai estudar e entender o que é o absolutismo. Então, quando o Carlos I ele convoca o parlamento e tenta fazer esses novos impostos para a população, o parlamento ele aceita com uma condição de que o Carlos I assinasse uma petição de direitos no qual o poder dele, o poder do Carlos I, ficasse limitado. Apesar da assinatura, né, do Carlos I dessa petição de direitos, ele não respeita. Tá? Então ele fica muitos anos sem convocar o parlamento, ele continua com a perseguição aos calvinistas,
E aí, quando o Carlos I ele começa a atacar ali a população escocesa, né, a presbiteriana, tá, para que ela se tornasse anglicana, você tem uma grande revolta, tá, na Escócia contra o reinado do Carlos I. No que o Carlos I convoca o parlamento para tentar arrecadar novos impostos por conta dessa guerra, ele percebe ali um parlamento que está muito mais interessado em fortalecer a luta desses escoceses, tá, contra o Carlos I, do que um parlamento preocupado em aprovar o que o Carlos I queria. E aí, dentro do parlamento, acaba que a própria autoridade do Carlos I vai sendo muito contestada. Ele não aceita isso e dissolve o parlamento. Só que o Carlos I ele continuava precisando de dinheiro para a invasão da Escócia. Então ele convoca o parlamento de novo. E aí o que se vê no parlamento é muito mais debates políticos, são muitas críticas, né, ao rei e às ações dele. Onde inclusive o rei ele vai entregar dois ministros dele, né, que eram mal vistos no parlamento e queriam prendê-los, que é quando os deputados ali, né, os parlamentares, eles acabam de alguma forma reafirmando ali a petição de direitos e tirando o poder do rei de dissolver o parlamento. Esse acirramento vai causar um conflito muito grande, tá? Onde de um lado você tem um exército fiel ao parlamento, do outro um exército fiel ao rei, onde o exército do parlamento, tá, liderado pelo Oliver Cromwell, ele vai ser vitorioso, até porque era um exército muito ligado à questão puritana, né? Então isso causava um ânimo muito grande nesse exército. Por conta da vitória, né, desse exército ligado ao parlamento, o Carlos I ele é obrigado a fugir para a Escócia. Só que dentro da Escócia ele também não era bem visto. Então os próprios escoceses acabam entregando o Carlos I para o parlamento. Então esse exército, né, que acaba derrotando, né, ali as tropas do rei Carlos I, acabam ali dissolvendo o parlamento e fazendo um outro extremamente puritano, tá, que vai condenar o Carlos I à morte. A partir disso, a Inglaterra ela vai começar a ter ali um regime republicano, tá? Liderado pelo Oliver Cromwell, tá? E chega até a ser chamado de República de Cromwell. Ele vai acabar fazendo um governo, né, uma administração também extremamente radicalizada, tá? Ele vai esmagar a rebelião que estava tendo na Escócia, e vai também acabar fortalecendo ali toda uma onda nacionalista dentro da Inglaterra, né? A própria figura do Oliver Cromwell vai ser muito relacionada ao nacionalismo inglês. Então o Cromwell ele acaba governando também de uma forma muito dura, muito autoritária, de uma forma meio absoluta também. E aí quando ele morre, tá? Houve ali toda uma problemática em torno da sucessão dele, né? De, enfim, quem o sucederia. E aí o poder meio que acaba ficando na mão do filho dele, o Ricardo. Só que o Ricardo não tinha nenhum traço ali para um chefe de Estado, né? Então ele nem tenta realmente liderar a Inglaterra, ele acaba abrindo mão da sucessão. E por conta do medo, né, de uma nova guerra civil, né, porque é importante a gente entender que quando você tem ali a guerra entre o exército ali do parlamento e o do rei Carlos I, isso é uma guerra civil na Inglaterra enorme, né, que vão causar, obviamente, muitos problemas. Então, assim, você não quer ficar vivendo num estado permanente de guerra. Por conta disso, a solução que eles acabam encontrando é restaurar a monarquia. E aí também restaurar a dinastia Stuart, colocando o filho do Carlos I para governar, o Carlos II.
O Carlos II também acaba governando de uma forma absolutista, né? Ele também era defensor das teses absolutistas, né? Até eu seria. E só que o povo e o parlamento, né, não ficavam satisfeitos com isso. Por conta disso, eles pressionavam bastante o Carlos II a ponto dele assinar a lei de habeas corpus, tá? Porque isso acabava também sendo um limitador do poder do rei, porque ele já não podia mais prender quem ele quisesse. A partir do habeas corpus, se instituiu, por exemplo, que um cidadão inglês, para ser preso, ele tinha que ser notificado e ele tinha que ter o direito de se defender em liberdade. Assim como alguma violência ou algo do tipo que esse preso sofresse do policial, do agente ali penitenciário, esse agente público era assim responsabilizado. Outra questão que também causava ali um certo desconforto era o fato do Carlos II ser muito simpático ao catolicismo. Sendo que o irmão dele, tá, que é quem vai sucedê-lo, o Carlos II acaba morrendo e é sucedido pelo irmão dele, né, que é o Jaime II, ele era um católico convertido. Só que o Jaime II, tá, quando ele entra no poder, ele tinha ali aspirações absolutistas maiores que a do Carlos. E aí é óbvio que isso passa a ser um problema, tá? A população ali, o parlamento inglês, vê isso com muita desconfiança, obviamente, e havia ali uma esperança, tá? Porque o Jaime II ele tinha uma filha que ela não era católica, ela era protestante. Então a ideia era de que o Jaime II morrendo, a filha dele assumisse poder. Mas só que como o Jaime II ele acabou tendo um filho homem, tá? Enfim, por questões de monarquia, ele acabava se colocando à frente das filhas dele que eram protestantes. E aí a possibilidade, né, desse filho ser católico era enorme. E isso, obviamente, causava ali uma instabilidade, uma insegurança dentro da sociedade inglesa. Por conta disso, você vai ter ali a burguesia inglesa começando a se articular, tá, com o poder na Holanda, tá, que pertencia a Guilherme de Orange, que era casado com uma filha do Jaime II. O Guilherme de Orange, né, que vai virar o Guilherme III, ele aceita né, essa articulação da burguesia para tomar o poder. Ele chega na Inglaterra com o exército dele, derrota o Jaime II e se coloca no poder na Inglaterra. Tá? Ele se coloca ali como um rei inglês. Onde, a partir desse momento, você vai ter um paradigma que você tem até hoje, tá? Que é a coisa o rei, ele reina, porém ele não governa. Quem governa é o parlamento. Tá? Então a gente tem até hoje, né, a expressão é uma rainha da Inglaterra. Por quê? Porque a rainha da Inglaterra até hoje ela não governa. Tá? Ela reina, só que ela não é ali uma chefe de governo. Então, a partir desse momento, você tem ali uma autoridade do rei que é de fato muito limitada, tá? É um cargo ali muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, e o governo, de fato, a partir desse momento, passa a ser do parlamento da Inglaterra, ok? Grande abraço a todo mundo, bons estudos.